capítulo 24, vamos ler os versículos 29 a 31. Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos ler os versículos 29 a 31. Se você já chegou lá, diga amém. Se você ainda não chegou, diga espera, pastor. Vamos te esperar porque esse é o nosso texto base, tá bom? Vamos ficar por aqui. Opa, o coro pode dizer amém? Todo mundo comigo? Então leiamos as Sagradas Escrituras que diz assim, Mateus 24, 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Estão vendo aí o finalzinho da tribulação? Temos a manifestação do Senhor vindo com poder e grande glória. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre a segunda vinda de Cristo. No próximo slide, nós temos o contexto, que é Mateus 24, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, esse é o contexto que o Senhor Jesus está dizendo profeticamente das coisas que vão acontecer até a segunda vinda, até o seu retorno glorioso. Bem, os apóstolos vão chegar para o Senhor Jesus à parte, lá no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras é estratégico, porque você tem o Monte das Oliveiras, você tem o Vale de Cedron, você tem o Vale de Rinom, e você tem ali o Monte do Templo, onde estava construído o templo. E do Monte das Oliveiras dava para ver o templo, o altar e os sacrifícios. Então, quando Jesus descia do Monte das Oliveiras, ele obrigatoriamente passava pelo Monte Moriá, pelo Monte do Templo, pela região do Templo. Você só sabe dessas coisas se você fizer geografia bíblica com o pastor Alexandre ou ir com a caravana para Jerusalém. Tá? Então, vamos lá. Olha que interessante, o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então percebam, eles estão perguntando sobre aquilo que Jesus havia falado, quais os sinais da sua vinda e o fim do mundo. Então, no pensamento do homem hebreu, a história tem um fim. A história não é como os gregos pensavam, circular, cíclica, que vai se repetindo, não. A história é linear, embora ela tenha no pensamento do homem hebreu, do judeu, altos e baixos, mas está indo para uma conclusão, para um desfecho, para um fim. Por isso que eles perguntam, quando será o fim do mundo? Então não é uma coisa nova, não fomos os cristãos que inventaram esse negócio. Não, sempre existiu esse pensamento bíblico, desde a criação. E olha só, a resposta à primeira pergunta que foi feita está aí no próximo slide. Nós temos a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída, foi queimada, o templo incendiado, as pedras do templo foram removidas, porque o ouro que fazia o revestimento da madeira, a madeira queimou, o ouro derreteu, se impregnou nas rochas, nas pedras do templo. Os despojos então era o ouro, eles moveram as pedras para raspar o ouro, derrubaram pedras lá de cima, essas pedras estão lá até hoje, pedras caídas do monte do templo lá na região chamada Ofel, onde nós vamos ir, que você vai entrar em ruínas de casa de 3.000 anos atrás, com reboco, com mosaico, com mancha da vela no velador. Então nós vamos ter essa experiência de entrar numa casa da época de Davi em Jerusalém, só que em ruínas, escavado. Essa experiência é fantástica. Bem, e você vai ver, nós vamos andar em parte da muralha de Jerusalém, que foi usada as pedras do templo para reconstruir as muralhas. Tudo isso ali diante da gente. Claro que não dá para saber qual pedra que é,
mas nós vamos ver tudo isso ali diante da gente, cumprindo então a profecia que o Senhor Jesus disse, que não ficaria no templo, sobre o templo, pedra sobre pedra, tá bom? Olha que interessante aí o versículo 4, né? Ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí ele vai começar a falar dos sinais da sua vinda e depois do fim do mundo, tá bom? Então no próximo slide vamos ver sobre essas questões aí dos sinais da vinda do Senhor. Olha que interessante os versículos 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então, vamos lá. O que é isso? Antes de Jesus ter vindo ao mundo, surgiram candidatos a Messias em Israel. E eles foram desmascarados. Mesmo depois de Jesus, surgiram outros candidatos a Messias e foram desmascarados também. Tem um que no período medieval, ele, para não ser morto pelos muçulmanos, ele se converteu ao Islã. É um judeu candidato a Messias que virou muçulmano, para não morrer, é claro, né? Falso Messias. Para vocês terem uma ideia, na década de 80, lá em Nova York, surgiu um candidato a Messias, o Rebbe de Lubavitch, o Kessel Mendelssohn. Para vocês terem uma ideia, os discípulos dele acreditavam tanto que ele era judeu, que quando, antes dele morrer, na década de 90, ele deu um bip para os discípulos, principais discípulos, porque quando ele morresse e ressuscitasse, ele ia bipar os discípulos. Bom, quem não sabe o que é bip aqui, depois pergunta para os irmãos mais experientes aí, né? E já acabou o bip, nós estamos na era do celular. Tem algum jovem que sabe o que é bip aqui? Tem algum adolescente que sabe? Não, se você não sabe, pergunta para o pai, ou para a mãe, ou para a avó, né? Porque, falso. Mas nós temos o reverendo Moon, também que foi candidato a Messias, não sendo judeu. Nós temos aqui na América Central uns candidatos a Messias. Nós temos até um candidato a Messias brasileiro. Quem nunca ouviu falar do Henri Cristos? Seria cômico se não fosse trágico, né? Eu estava passando, zapeando pela televisão e vi uma reportagem com ele, um jornalista entrevistando ele, e aí perguntando as coisas para ele, aquela ladainha. Aí de repente ele faz uma pergunta para o pessoal que crê nele, que estava acompanhando ele. Aí ele pergunta, como é que você sabe que ele é Jesus? Perguntou para uma moça. Aí a moça falou assim, pela voz dele. Aí eu não aguentei, irmãos, eu tive que desligar. Não dá. Mas vocês estão percebendo? Candidatos a Messias falsos. É o que Jesus profetizou. Falsos Cristos, surgindo o tempo todo. Em cada época tem um. Próximo slide, olha o que nós temos aí. Nós temos a questão de guerras e rumores de guerras. Versículos 6 e 7. Diz assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos pensar na questão das guerras, né? Que nós temos acompanhado aí. O mundo nunca parou de ter guerra, irmãos, desde que o mundo foi formado. Aliás, irmãos, sabe quando que parava as guerras na história da humanidade? Quando acabava a munição. Mas aí inventaram a pólvora sintética. Sabe o que quer dizer isso? Não para mais para produzir nova munição. Vocês já viram as fábricas de cosmético? Elas são preparadas para virar fábricas de munição em tempos de guerra. As irmãs, agora eu vou falar com elas. O seu batom, sabe qual é o formato que o seu batom tem? De uma bala. Porque é isso que eles fizeram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Quando você estuda, né, a área de cosmético, você vai saber dessas coisas. É sério isso daí. Ou seja, está acontecendo algumas guerras agora no mundo, no continente africano, no continente asiático. Nós sabemos, né, a Polônia, a Ucrânia, crise com a Rússia. A questão da Caxemira, você tem o Paquistão com armas nucleares voltadas para a Índia com armas nucleares voltadas para o Paquistão. É só apertar o botão. A Síria, guerra civil, há quase 10 anos, quase 1 milhão de mortos. O Iraque, né, agora ali na região do Oriente Médio,
a gente falando desses conflitos, o mundo está em guerras e rumores de guerras, tá bom? Então, cumprindo as profecias do Senhor Jesus. Para vocês terem uma ideia, só o segundo milênio, né, tem um saldo de 100 milhões de mortos em guerras, irmãos. Só a Segunda Guerra Mundial conta com 23 milhões de mortos. Eu acho que aqui fez um divisor de águas na história recente sobre guerras, foi a Guerra do Golfo. Lembra da Guerra do Golfo? A primeira guerra que a gente assistiu ao vivo na televisão. Antes, os correspondentes mandavam notícias. De 93 para cá, a gente acompanha ao vivo as guerras. Essa é a grande, né, diferença, mudança que tivemos. Para vocês terem uma ideia, sabe quanto custa um míssil Tomahawk, por exemplo? $1 milhão. Sabe quanto custa um caça? 25 milhões de dólares. E temos aí o pessoal, né, todas as nações se armando, se preparando para futuras guerras. Cumprimento profético. Palavras do Senhor Jesus. Eu acho muito interessante, às vezes, né, agora com a saída dos Estados Unidos, lá do Afeganistão, quantos milhões foram deixados em equipamentos de guerra, né, para o Talibã. E aí eu vi um especialista nessa área de guerra, ele falou que os únicos que ganharam com a investida contra o Afeganistão foram o pessoal da União Europeia, da Alemanha e outros países, que exploraram a parte rica do Afeganistão e que estão fazendo agora acordos com o Talibã e junto com a Rússia. E os Estados Unidos saíram no prejuízo. Imagina a guerra contra o Iraque. Para os Estados Unidos compensar o tanto que eles gastaram, eles tinham que explorar o petróleo do Iraque durante 100 anos para cobrir o que eles gastaram. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito errada daquilo que é passado na mídia. Eles estão lá por causa do petróleo. Olha, eles levaram prejuízo. Eles não foram por isso, eles foram por uma questão muito maior que está em jogo. A liberdade. Aliás, do outro lado, os muçulmanos não entram em guerra para ganhar dinheiro. Eles entram em guerra para impor a religião deles. Eles não estão preocupados com dinheiro, com uma condição melhor de vida. Tanto que saiu os Estados Unidos, o Talibã voltou. E as pessoas que tiveram uma qualidade de vida melhor, abriram mão. Deixaram. Não estão lutando por isso. É uma ou outra cidade que está lutando contra o Talibã. Só para a gente ter um parênteses aqui, né? Fecha o parênteses, volta aqui comigo. O que mais nós temos aqui no texto bíblico? Olha só, o próximo slide. E haverá fomes. Irmãos, isso aqui é um negócio impressionante. É a ONU que está dizendo que nós vamos ter mais mortos pós-Covid de fome do que pela própria Covid, né? Mas tem um detalhe interessante aqui. A mesma ONU ela já mapeou a fome no mundo. E ela diz o seguinte: de cada 3 pessoas no mundo, uma é bem alimentada. Somos nós, irmãos. Nós somos abençoados. Uma é mal alimentada, ou seja, come uma refeição por dia. E outra passa fome. Não come todos os dias. Nós temos missionários ali trabalhando na África. E o africano, em certas regiões, trabalha para comer uma refeição por dia. E as crianças ficam soltas comendo banana, comendo coisas que é plantado e cresce. Cumprimento profético. Olha o próximo slide, que fala de pestes. Existe mais de 100 tipos de câncer no mundo. O câncer mata 10 milhões de pessoas por ano, irmãos. E outras doenças que nós temos aí, e os nomes que vão se mudando, que vão, né, aparecendo. Estamos vivendo com isso. Cumprimento profético. Pestes, né, fomes e guerra. A AIDS, por exemplo, já contaminou mais de 200 milhões de pessoas. É que hoje temos coquetéis que fazem com que as pessoas aguentem, né, vivam. Né, mas antes era sem chance. Tá bom? Olha só no próximo slide o que a Bíblia fala, as palavras de Jesus, né? Diz assim, olha o versículo, no final, bem, no meio da última parte do versículo 7, e terremotos em vários lugares. Olha, irmãos, que impressionante que é a questão dos terremotos. Irmãos, nós brasileiros, eu ouço desde pequeno que o Brasil é o seguinte: cada país tem aquilo de bom e aquilo de ruim, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem lá os tornados,
o Japão tem os terremotos e o Brasil tem os políticos. Cresci ouvindo isso. Mas agora até terremoto nós estamos tendo, além dos políticos. Impressionante. Terremoto no Chile sentido na Avenida Paulista, terremoto lá em Recife, terremoto no sul do país. Irmãos, quem aqui tem mais de 50 anos? Você ouvia um negócio desse? Você ouvia quando criança terremoto no Brasil? Cumprimento profético. Olha só esse gráfico que eu vou colocar para vocês aí no próximo slide. Olha que impressionante que é isso aqui. Olha só, os sismologistas, né, citam a seguinte estatística sobre o número de terremotos. Século I, 15 terremotos. Século VII, 17. Século X, 13, 115. 18, 640. Século XIX, 2119. Século XX, 5.750. O que é isso, irmãos? Cumprimento profético. Sinais de quê? Da volta de Cristo. Quem nega um negócio desse? Quem pode dizer, não, isso é bobagem? Está aí, são fatos. Jesus disse isso 2000 anos antes, que isso aconteceria, remotos em vários lugares. E os tsunamis da vida, ilhas inteiras que sumiram, deixaram de existir. E o que é um tsunami, se não um terremoto no mar, né? Um maremoto? Pode passar o próximo slide. Então, quando a gente pensa, né, que o Senhor Jesus mais falou sobre a época que marcaria o seu retorno. Irmão, deixa eu dizer uma coisa bem importante aqui. Para o arrebatamento não há sinais, pode acontecer a qualquer momento, mas para a segunda vinda tem um monte de sinais, dos quais nós estamos vendo se cumprindo nos nossos dias, mas é como a dor de parto, né? Quando nós tivemos nosso primeiro filho, a minha esposa começou a ter contração de parto a cada 2 horas, depois a cada 1 hora, depois a cada 30 minutos você corre, porque vai nascer. Não é assim, irmãos? Vai diminuindo, ou seja, vai intensificando. Essa é a ideia dos acontecimentos. Pastor, sempre existiu terremoto? Sempre, mas não como nós estamos vendo agora. Está se intensificando. É o cumprimento da palavra do Senhor, tá bom? Mas ele diz aqui no versículo 12 o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Acontece um crime violento nos Estados Unidos, porque eles fazem pesquisa, a gente aqui não tem pesquisa, a cada 25 segundos, um roubo a cada 9 segundos, um estupro a cada 6 minutos e um assassinato a cada 25 minutos. Tivemos anos de 60 mil assassinatos no Brasil. Divide isso por ano, quanto que não dá? Divide isso por mês, por dia, por minuto. E nós vamos entender o cumprimento da palavra do Senhor Jesus aqui. Olha só, no próximo slide, é esse daí mesmo. Olha, o amor de muitos esfriará. Irmãos, o mesmo número de pessoas que estão casando, estão se separando, estão se divorciando. Próximo slide. Aí eu quero dar uma questão aqui um pouco diferente para a gente pensar aqui sobre essas questões, né? Quando a gente pensa no mundo, quanto o mundo mudou de tão pouco tempo para cá, a gente fica simplesmente impressionado. Então, vamos lá, que eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4. Então nós temos que ler Daniel, Mateus 24, 25 e Apocalipse, né? E olha o que Daniel vai dizer sobre o tempo do fim, preparando para a vinda do Messias. 12:4, diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Tem acontecido isso ou não? Quero ilustrar, dando apenas uma ilustração, né? Não dizendo que exatamente é isso que Daniel disse, mas só para a gente pensar. Olha só, irmãos, em 1789, o George Washington levou 8 dias na carroça para tomar posse, não é? E percorrer 350 quilômetros. 8 dias. Falei hoje brincando a gente voltar a pé para São Paulo, tanto que nós estamos comendo aqui nessa Goiânia, né, pastor? Mas era só exagero, né? Uma hipérbole, tá? Falei brincando, não leva a sério não, irmão. Mas
eu vou 8 dias, 350 quilômetros. Irmãos, olha só, um jato pode dar a volta ao mundo em 24 horas. Já parou para pensar? Você pode pegar o seu jatinho aqui, ir para a Suíça, fechar negócios lá nos bancos suíços e voltar para jantar em casa. Para que bicicleta, irmão? Uma brincadeira aqui com os ciclistas, tá bom? O Lucas me leva a mal, provocando aqui só. Mas e uma nave espacial? 80 minutos para dar a volta no mundo. Vocês estão percebendo o avanço da tecnologia? Que é disso que Daniel está falando, né? E eu estou ilustrando com essa questão aqui da volta ao mundo. E olha só, quando fala de multiplicar o conhecimento, pode passar o próximo slide. O conhecimento que nós temos de informação está dobrando a cada 2 anos. A cada 2 anos você sabe o dobro do que você sabia. Não quer dizer que você ficou mais inteligente, tá bom? Não. Porque você não sabe nem como usar isso tudo, essa informação toda. Tem muita informação, mas pouca prática disso. Porque não é possível colocar isso em prática. E muitos se perdem e acabam realmente não aproveitando nada daquilo que recebem. Mas é viciante e você não para. É um vídeo atrás do outro no YouTube, né? É um tutorial atrás do outro no YouTube. Aliás, irmãos, já parou para pensar a situação de um médico? Você vai para uma consulta médica, e eu quero já terminar, e você acabou de ler sobre o seu problema, né, num artigo do John Hopkins, lá dos Estados Unidos, e você entra no consultório e o médico está com livros de 2010 na prateleira, no consultório. E você acabou de ler um artigo recente. E aí você começa a conversar com o médico sobre o seu problema, de igual para igual. De repente o médico levanta e fala o quê? Senta aqui. Você quer saber mais do que eu? Senta aqui. Não falam isso? Eles não reclamam? Eles não reclamam? Para de ler essas coisas na internet. Os médicos ficam doidos com a gente. A gente faz umas perguntas sem falar que leu, eles já desconfiam. Está aí o conhecimento, para todo mundo. Hoje a coisa mais importante não é o conhecimento, é a fonte. É digna a fonte? É confiável? Ou é só mentira com termos científicos? Por isso, irmãos, sigam os amigos de Sião, porque a fonte é confiável e a informação procura ser mais bíblica possível. Próximo slide. Essas coisas estão acontecendo, isso tudo aponta para o retorno glorioso de Jesus, que vocês estão vendo aí é Jerusalém, né? Estilizada ali com uma foto, mas olha só o próximo slide, nós já lemos esse texto, olha o próximo slide, está vendo que aí é o Monte Megido, e essa parte verde é o Vale do Armagedon, ali é que vai acontecer a batalha do Vale do Armagedon. Olha que interessante, a Bíblia diz que o Messias vai vir, e vai passar pelo Vale do Armagedon, está lá em Isaías 63, e ele vai respingar as suas vestes com sangue de pisar o lagar. Ele vai passar pelo Vale do Armagedon, por quê? Porque os exércitos do anticristo vão estar acampados ali contra Israel. Israel vai estar resistindo ali. Sabe, irmãos, essa cidade, ela é uma cidade, ela é um telo, ela é artificial, ela foi criada justamente para colocar a base dos exércitos de Davi, de Salomão, para segurar os reis que vinham da Mesopotâmia, porque se eles chegassem, e vinham pelo norte, chegassem ali e dominassem a comida, acabou Israel. É daí que vai a comida até hoje para o país todo. Então tinha que ter a defesa ali, por isso que os exércitos vão estar ali acampados. No próximo slide, eles vão chegar aonde? Olha, agora só para ter uma visão panorâmica, o tempo está avançando, mas eu preciso dizer isso aqui. O Vale do Armagedon, eles têm uma estrada lá. Eu já dirigi lá, minha esposa já dirigiu nessa estrada. E eles, irmãos, eles têm os cruzamentos. Aí a única coisa que nós ganhamos deles, vamos comemorar. Os nossos cruzamentos nas nossas rodovias, você não para no farol, né? Você passa por cima e o outro passa por baixo no túnelzinho, não é isso que nós fazemos? Eles não, eles falam em semáforo, no cruzamento. Meu Deus do céu, que absurdo que é isso. Você está andando naquele vale, você só vê o sol, o horizonte, e de repente você tem que parar, porque tem um cruzamento. Nós vimos batida em cruzamento desse tipo, porque o sol batendo na sua cara, e de repente o farol fica vermelho, e você está num cruzamento, vindo a 100 por hora. Eles não fazem como nós fazemos. Mas para você ter uma ideia da dimensão que é. Ganhamos de Israel nisso pelo menos. Fecha o parênteses, volta aqui. Próximo slide.
Ali, irmãos, que vocês estão vendo, é o Monte das Oliveiras, a parte verdinha, ali o monte do templo, tem o vale de Cedron que eu falei para vocês. Agora sim, eu quero ler um texto aqui que é simplesmente maravilhoso. Quando Jesus subiu ao céu, ele estava no Monte das Oliveiras. E lembra aqueles dois varões que falam, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, ascender, ele voltará. E ele voltará e vai pisar onde? No Monte das Oliveiras. Vá comigo agora para o profeta Zacarias. Vamos até lá. Profeta Zacarias, olha o que nós encontramos aqui no profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 8. Profeta Zacarias 12, 8, diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Aquele dia é o dia do Senhor, o dia glorioso, o retorno do Senhor. Versículo 9: acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra. Quem veio contra Jerusalém na história? Babilônia, Assíria, não é isso? Mas aqui está dizendo que será todas as nações. Versículo 10: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Traspassar, passar de um lado para o outro. Quem foi traspassado? As mãos e os pés e o lado. Jesus. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, Jerusalém vai estar cercada, e aí por isso que eu coloquei o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você for para Jerusalém, nós vamos subir na Torre de Davi. A Torre de Davi, a gente tem todo um panorama dos montes que estão em torno de Jerusalém. Os inimigos vão vir dos montes. Os montes são a defesa natural, né, da cidade, mas os inimigos é que vão vir. Por isso ele eleva os olhos acima dos montes. Da onde vem? O Senhor. E lá eles vão dizer aquela frase que Jesus disse: Baruch rabá b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Lembra que Jesus disse isso? E não me vereis mais até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí todo Israel será salvo. Mas olha só o capítulo 14 de Zacarias, versículo 1: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Irmãos, pergunta: Deus tem pés? Não, Deus é Espírito. Então de quem estão falando? Do Messias. E olha só o que diz sobre os pés aqui, né? Opa, calma aí. Aqui. Sobre os montes que estão de frente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Deixa eu terminar dizendo isso aqui para vocês. Quando Israel conquistou Jerusalém em 67, porque na guerra da independência eles perderam Jerusalém, eles foram construir hotéis no Monte das Oliveiras, mas eles descobriram que o Monte das Oliveiras é oco, porque em Israel você tem que cavar até a pedra virgem, tirar as pedras de lá, levar para a pedreira e ela voltar para fazer o revestimento com a pedra de Jerusalém, o mesmo revestimento que está lá no Templo de Salomão em São Paulo, do Macedo. São as mesmas pedras. Então quando eles começaram a cavar, eles viram que é oco, e mais, eles descobriram uma fenda que vai lá da Galileia até a África, e que passa pelo Vale do Jordão, lá em cima passando pelo Galileia, Jerusalém, Vale do Jordão, até o continente africano. E aí nós estamos lendo que Jesus vai pisar ali, e o que vai acontecer com o monte?
vai partir ao meio. Isso é o que vai acontecer. No próximo slide, indo para a finalização, nós temos aí todo Israel será salvo. Vá lá comigo, Romanos capítulo 11. E quando a gente fala todo Israel será salvo, são os remanescentes, né? Aqueles que não aceitaram o sinal da besta, aqueles que lutaram e que escaparam da morte, né? Olha só, Romanos 11, e vamos ler aqui o versículo 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, a questão do pecado. Por isso a conexão com Zacarias, vão olhar aquele a quem eles traspassaram e vão chorar, porque eles vão entender que ele é o Salvador. E aí diz, versículo 27, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E aí então Jesus vai reinar sobre Israel. Olha o próximo slide, só para ilustrar e finalizar. Jesus, na sua primeira vinda, como eu falei no início, veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda, ele voltará como leão. O que ele vai fazer como leão? Vai reinar. Ele vai governar sobre Israel e sobre todas as nações. Ele vai estabelecer o seu trono no Monte Sião, que onde foi o palácio real de Davi. Só para finalizar isso aqui, nós vamos subir no Monte Sião e lá nós vamos encontrar aquilo que é chamado de cenáculo, onde o Senhor Jesus fez a última Páscoa e instituiu a ceia. Lembra disso? Lá hoje, não é o mesmo lugar da época bíblica, né? Jerusalém foi atacada 25 vezes na história, destruída 2 vezes. Você vai andar lá e o guia vai dizer: olha, você está andando sobre a rua onde Jesus andou, só que não aqui, a 2 metros para baixo. Aí a gente vai descer e vai pegar o piso original, porque eles escavaram para a gente pegar o piso original e andar realmente onde Jesus andou. Mas está 2, 3 metros para baixo. Estão entendendo? E lá no cenáculo, embaixo tem o túmulo de Davi. Irmãos, não tem nem pó lá dentro, é simbólico, porque ele já morreu, né? Não tem. Mas em cima é o cenáculo. Isso é muito significativo. Não que ali é o lugar, não sabemos, mas ali se escolheu para lembrar esse lugar. O que é interessante é que embaixo, onde está o túmulo de Davi, em cima está o cenáculo, onde Jesus celebrou a Páscoa, porque Jesus falou para os discípulos irem encontrar uma pessoa e diz: o mestre quer que prepare o lugar para a Páscoa. O que é o significado disso aqui? Que Jesus é da casa de Davi, mas superior a Davi, e é por isso que ele realizou a sua Páscoa onde? No Monte Sião, a base do trono do governo de Davi sobre Israel. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Desculpa, passei uns minutinhos ali. Pastor, abre para ninguém. Agora vamos competir com a foto. Alguém quer perguntar ou podemos terminar e eu passo a palavra para o... Agora, eu vou estar aqui também, se quiser perguntar depois, né, pastor? Não sei, pelo horário. O que vocês me dizem, irmãos? Alguém tem alguma pergunta urgente? Desculpa aí ter me prolongado. O irmão? Não, se é o irmão Geraldo, aí nós vamos esperar. Nós sabemos que o nome Israel vem de Jacó, né? Quando Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E o nome Judá vem da tribo de Judá, que são os filhos de Israel. Há alguma distinção disso daí? Todos israelitas, por exemplo, pode ser chamado de judeus? Todos judeus pode ser chamado... Bom, acredito sim, todo judeu pode ser chamado de israelita, mas não sei se todo israelita pode ser chamado de judeu. Muito boa essa pergunta. Eu vou tentar ser conciso na resposta. As 12 tribos, nós conhecemos, dividiu a terra, menos para a tribo de Levi. Aí entre os filhos de José, Efraim e Manassés. Certo? Até aqui? Ótimo. Mas aí, com a Síria invadindo o reino do norte, que foram levados parte para o cativeiro assírio, e outra parte eles trouxeram estrangeiros e misturaram, e aí nós temos o povo chamado de samaritanos. Muitos daqueles, quando o reino do norte caiu, eles
foram para Judá e se integraram a Judá. Assim como na divisão, a tribo de Benjamim ficou com Judá. Aí quando a gente vê o nascimento de Jesus sendo apresentado no templo, tem uma senhora lá da tribo de Azé, que é do norte de Israel. Quando o reino do norte, então, é destruído, e aí tem os samaritanos, você tem vários desses israelitas na tribo de Judá e Benjamim, no reino do sul, que passam a ser denominados agora como judeus, porque eles estão na Judéia, no reino do sul. Tá bom? Então, olha que interessante. Hoje tem vários documentários pesquisando sobre as 10 tribos perdidas. Não é? Que por exemplo, os curdos no norte do Iraque, eles dizem, nós somos as 10 tribos perdidas. Aí tem um pessoal na China que diz, nós somos parte dessas 10 tribos perdidas. Então, os judeus foi espalhado pelo mundo todo, então pode ser de qualquer uma dessas 10 tribos perdidas. Tá certo? Isso quer dizer que essa responsabilidade é de Deus, porque quando ele for nomear lá 12 mil de cada tribo no Apocalipse, ele vai descobrir quem que é e nós não sabemos. Como é que os judeus fazem hoje? Tem aqueles que sabem que são da tribo de Judá, então eles usam um chapéu com a aba de um jeito. Aí os outros que não são da tribo de Judá, mas que não sabem exatamente de qual tribo são, usam o chapéu com a aba do outro jeito. Mas para designar, todos são chamados de judeus. E isso já acontecia lá na época do Novo Testamento. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer? Que ele é judeu, de judeus. Mas ele não é judeu. Qual é a tribo do apóstolo Paulo? Benjamim. Mas ele se autodenomina judeu. Então, para esclarecer a questão do período bíblico. Mas hoje, no tempo moderno, o judeu em Israel não é chamado de judeu, ele é chamado de judeu israelense. Ele também não é judeu israelita. Israelita é o termo bíblico, israelense é o termo moderno. Existe em Israel os árabes israelenses, para confundir um pouquinho mais a situação. São os árabes que aceitaram o governo de Israel, e que são cidadãos, e que vão para as faculdades, e que são juízes, promotores, advogados, e que também trabalham na polícia de Israel. Para eles só não é permitido servir o exército. Mas até na polícia, os árabes israelenses estão. Espero ter ajudado os irmãos. E tentei ser conciso. Amém? Vamos almoçar então? Pastor Fabiano está com a palavra.